Ora, muito bom dia para quem está aqui na sala ou lá em casa. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Congresso da APDC. Cá estamos com todo o gosto mais uma vez. Ora bem, é um prazer renovado estar aqui. Desta vez é o 34º Congresso, já fazemos isto há algum tempo. Este é o modelo que habitualmente trazemos até vós. Uma sala com pessoas que vão assistir ao Congresso e participar e também lá em casa através da internet e através de uma aplicação. Quem quiser pode descarregar a aplicação para interagir connosco. Todos os anos aqui se encontram os profissionais deste setor. É um momento único e obrigatório para discutir todas as inovações a nível de telecomunicações, de tecnologia e desta vez e este ano a ideia é de que forma é que a ciência, com a tecnologia e as vossas empresas, chega até à inovação e dessa forma também ao desenvolvimento económico. E, nesse sentido, acho que este Congresso tem a melhor presidente que podia ter. A presidente do Congresso da APDC deste ano é a cientista Maria Manuel Mota, reconhecida internacionalmente e com destaque, nomeadamente, para os contributos na investigação da malária. E vamos dar início a este Congresso com a abertura temática e com o presidente da APDC, Rogério Carapuça, e logo de seguida, então, a presidente do Congresso, Maria Manuel Mota. Chamamos agora Rogério Carapuça. Até já. Bom dia a todos. É com muito prazer que vos vou dar as boas-vindas a este Congresso da APDC, o 34º. Efetivamente, a APDC tem, como sabem, 40 anos, vai fazer 41 este ano, mas não houve um congresso por ano, sobretudo no início, por isso estamos no 34º Congresso da APDC. Quero agradecer e cumprimentar a senhora Presidente do Congresso, que vai falar a seguir a mim, portanto, obviamente está no backstage, mas está-nos a ouvir. E queria também cumprimentar todos aqueles que nos seguem aqui na sala e através do streaming. E, em primeiro lugar, como é justo, quero agradecer a todos os patrocinadores da APDC por tornarem possível este Congresso, quer patrocinadores da APDC em geral, quer patrocinadores do próprio Congresso. Quero agradecer também ao nosso media partner RTP. Portanto, a RTP tem sido um media partner do Congresso desde há muitos, muitos anos, mas a sua relevância para a realização do Congresso mudou muito e incrementou muito, porque nós, a partir da pandemia, como sabem, passámos a fazer o Congresso neste formato como se fosse um programa de informação. E como nós não sabemos realizar programas de informação, nem produzir, a aposta aqui da RTP no nosso Congresso é fundamental para que o mesmo tenha sucesso. Queria também agradecer em particular à Carolina Freitas e ao João Adelino Faria, porque para além de serem hosts deste Congresso e já fazerem parte de alguma forma da nossa equipa, eles ajudam-nos a pensar o conteúdo do Congresso, dão os seus inputs e, portanto, nós sentimos verdadeiramente que eles já fazem parte também da nossa família. E, obviamente, quero agradecer à equipa executiva da APDC, liderada pela Sandra, que faz sempre milagres e todas estas coisas, como sabem todos, são feitas por uma sucessão de bastantes milagres. Por isso, é um gosto ter esta equipa e agradeço-lhes muito pela ajuda que nos dão sempre, todos os anos, não só a fazer este congresso, mas a montar todo o nosso programa de atividades. Ora, o tema do congresso da APDC deste ano, como sabem, é a investigação, é a ciência e as empresas. E esta associação virtuosa entre a ciência e as empresas é fundamental para que nós tenhamos uma economia de valor acrescentado. Nós temos uma economia ainda de baixo valor acrescentado,
nós temos uma economia pequena e aberta, o que não são coisas boas. Nós precisamos de ter uma economia com o maior valor acrescentado possível, que seja capaz de gerar o maior valor possível. E se dúvidas houvesse sobre a dimensão pequena da nossa economia, eu vou-vos dar 3 exemplos. O primeiro dos exemplos pega numa estatística do INE de 2022, que nos diz que a média da dimensão da faturação das empresas portuguesas todas, contando nessa média as maiores, é de 371 mil euros. Portanto, 371 mil euros é a média de faturação das nossas empresas, o que significa que a empresa média portuguesa não consegue sequer pagar 1 ou 2 bons salários. Este é o perfil da nossa economia. O segundo exemplo que tenho é que no ranking das 1000 maiores da Informa, por exemplo, in the largest 1000 ranking e aqui estamos a falar Informa, we're 1000 maiores speaking em about contas individuais, portanto, se top nós in considerássemos individual em contas accounts. consolidadas, If we considered essas it 1000 consolidated accounts, reduzir-se-iam para aí those para uns 1000 would be 700 ou reduced 600. to 700 or 600. Entra-se nesse grupo And in com that uma group, faturação de there's 40 a milhões de euros. turnover, Ou their seja, turnover is uma pequena 40 million empresa, euros, so a small uma PME, enterprise, a small medium consegue ser enterprise uma das is 1000 able maiores empresas to portuguesas. be ranked as Terceiro one lugar, of os lucros das the most empresas important portuguesas são 1000 muito pequenos. companies in Portugal. Third of all, Muito pequenos mesmo. enterprises or companies E are very, very dou-vos duas small. comparações. Just A maior two empresa comparisons, the holandesa largest Dutch e a maior empresa dinamarquesa, enterprises estamos a and the falar de largest países que Danish um one. tem We're speaking about cerca de countries 15 where one milhões de has habitantes, 15 million outro tem inhabitants, 5. the other country has 5 Portanto, million países da inhabitants. nossa dimensão e europeus. Countries with our European O resultado size. líquido destas The net empresas result, é de net earnings 15 is mil milhões de euros 15 em 2024. million euros in 15 mil milhões. O que significa 15 que billion. That é is, preciso juntar os we lucros need de to todas as empresas combine portuguesas do the PSI 20 e não profit chega of Deep Sea para 21, uma and it's empresa not enough holandesa for one Dutch e uma company empresa or one dinamarquesa. Em países Danish iguais ao enterprise in nosso, countries do que that nós. are similar Significa, to our portanto, size que or even nós are temos, smaller de than facto, us. uma economia It means that we muito have an pequena economy e which is muito very frágil. small and very Porque é que se diz então que as fragile. empresas portuguesas, So, e há muito quem why diga que as our empresas portuguesas Portuguese têm lucros companies grandes ou até have big excessivos, profits seja lá o que isso for. or excessive Por uma razão profits? simples, é que For a simple quando se é reason, pobre, when já you're não se poor, sabe o que é um número you no longer know what's a big number. E esse é um And problema this is fundamental da a nossa economia. Onde é fundamental que está o problem nosso of our dilema? economy. Where O nosso where dilema é que lies a nossa economia tem dilemma? esta dimensão, Our tem este economy tamanho, has that size tem este nível de especialização. and that level of E, no entanto, a specialization. nossa mão de obra, os However, nossos our jovens, workforce, our young tiveram um people, incremento brutal de had escolaridade an exponential nas últimas increase of décadas. schooling Hoje, in these last 45% mais ou today menos 45%, more or less 45% das pessoas que terminam of the o secundário people that entram conclude na secondary universidade, school go to university. contra 7% no As tempo em que eu opposed próprio entrei to na universidade. 7% when I went Gosto to de pensar que university. ainda não foi há muito tempo. And of course, let por me isso, say it wasn't too nós long ago. fizemos So that's excelente why we did an desempenho, excellent excelente trabalho work. nesta We área da did quite an qualificação. excellent work. Mas isso criou-nos Performance and dilema. qualification and Temos skills, but it pessoas created a muito dilemma. boas, We have very good em people grande quantidade in large e uma economia quantity in pequena a small para lhes economy. dar os And a small desafios economy que eles precisam. to Esse é o give nosso them dilema. the Numa challenges época em that que they a need. This is mobilidade our das pessoas dilemma é where grande people's e, portanto, as mobility pessoas is big. vão So para people onde querem. can Ao move contrário from do one que a gente place to gostaria de another, pensar, wherever they want. Os talentos não se retêm. On the contrary, Não talents não are not existe isso da retained. retenção de There talento. is Também no não existe retention, a talent retenção da retention, mulher ou do marido, nor ou a retenção woman, da why namorada ou da namorada. the woman, Os husband, talentos atraem-se boyfriend, girlfriend. Talents conservam-se. attract and are E tratam-se bem. preserved E sem isso, and are não é possível ter well nem talentos treated. nacionais, estes que So nós falamos, we are not nem able to talentos have internacionais national, em Portugal. international talents Por isso, in por sermos Portugal. uma So economia because pequena e again aberta, we're a small e and por open termos economy, esse and conjunto because de talentos of disponíveis e outros que existem the pelo mundo talents fora, available, the talent nós available precisamos de here and all alguma over the coable world, we need para os something conseguir atrair. to be E able essa to coisa são as attract them, instituições de and referência. these are E as instituições de referência são grandes empresas que important sejam institutions, elas that is nacionais large ou internacionais. enterprises, either Já vimos que national or nacionais international. não há propriamente grandes We empresas, saw algumas that maiorzitas.
There aren't that many on a mas national as level, maiores empresas but que the nós largest as empresas enterprises internacionais grandes que nós in consigamos and também atrair, international ones que that we're tenham able to projetos attract inovadores, with que tenham muita innovative inovação, project, a lot e of os innovation, centros de and the inovação, os centros de ID, innovation as centers, componentes R&D do nosso sistema centers, científico e tecnológico the scientific que technological têm component, trabalho também inovador e de which valor also carries em out Portugal. innovative and valuable Temos o work prazer in de ter Portugal. como We have Presidente the do Congresso pleasure as having a professora Maria President Mota, of que é this precisamente Congress, presidente de Professor uma Maria dessas Mota, instituições, who o GIM, is President of o Gulbenkian GIM, Institute for Molecular Medicine. Gulbenkian Institute for portanto, são Molecular essas Medicine. instituições de So referência. these are São essas, sejam elas empresas references ou or instituições de either ciência, science portuguesas ou estrangeiras. São institutions, essas foreign que or fazem com que Portuguese. haja trabalho They interessante em Portugal provide para estes interesting work in talentos, Portugal para o atrair, to sejam eles these towns to portugueses attract them, ou sejam eles either internacionais que não se Portuguese revejam or nas internationals geografias that onde estão. don't see themselves in the Portanto, geography é where fundamental they are at. So que it's nós essential desenvolvamos that we e develop demos todo o carinho a estas and that we instituições, cherish porque são elas these que institutions fazem because com they're que the os talentos ones sejam that will make atraídos e these mantidos. talents attracted and É maintained. fundamental também And it's also nós essential reconhecermos to que recognize, para fazer acknowledge melhor that nós to be able temos to que do ter a better, maior we colaboração need possível the entre greatest este tipo de collaboration instituições umas com between as outras. institutions estas, e among as mais them, pequenas. between them and Seja a smaller one, através de either consórcios, through seja através de projetos consortiums, conjuntos, joint seja através de zonas projects, especiais de special inovação zones e for, desenvolvimento. for Nós temos que innovation and incentivar development. We a need to colaboração entre estas incentivize entidades collaboration umas e between outras. these entities. Temos que valorizar também We as need to startups que nós temos e value, que têm ideias inovadoras enhance the e que startups têm with o brilho innovative nos olhos para querer também values elas ser grandes. that also Porque, obviamente, glow. They have this há ideias glow boas que podem trazer because empresas there are muito good grandes, como ideas nós sabemos. that can E, bring portanto, e elas into our têm acontecido, fabric. muitas delas também em We Portugal, can to bring e them é in também our com orgulho que fabric, o país tem and hoje it's uma with série de pride that startups Portugal has muito several inovadoras, startups que já which são are unicórnios, umas innovative. outras não, mas And que trazem again, ideias that muito bring importantes para a very mesa. important Ora, é muito ideas importante que nós to this desenhemos colaborações agenda. entre estas So it's very entidades. E important to aqui, design collaborations deixem-me, between these passar aqui entities. And bocadinho let me de falsa modéstia ou 5 segundos de publicidade humbly, para let me dizer que a humbly PDC tem vindo a advertise and desenvolver um say that programa desde ABDC 2020, has been que é o developing a Upskill, project since que é um 2020, which is programa que, no Upskill, fundo, junta and which as joins instituições universitárias e de university, ensino, politécnicos e universidades polytechnical com as education empresas institutions with que companies. So cria joins obrigações para them, ambas as partes, creating obligations on articuladas both pela sides, APDC, articulated by para APDC trazermos outros to talentos bring other que porventura talents estão that noutros setores da are in a atividade sector económica, to bring que them estão a fazer outras coisas que se calhar não lhes into agradam that tanto sector that e might que be querem doing vir things that para they're o not nosso setor. really pleased with and É bringing fundamental them que to nós work in our consigamos sector. So expandir it's este tipo de essential to iniciativas expand these e initiatives. o Upskill tem And produzido pessoas Upskill has been muito producing interessantes para o people nosso that are tecido very empresarial. interesting Pessoas que muitas to vezes our estavam em áreas entrepreneur completamente fabric. People diferentes, that que were in eram different areas, artistas, that is either professores, artists, que estavam noutros professors, setores and e que working in other resolveram vir sectors, para o nosso and setor that porque no nosso decided setor to existe come to oportunidade work to our e existe come valor and acrescentado. work in our sector. E, portanto, There's trazer opportunity, esses added talentos value to para o bring nosso setor também é these uma forma talents to our de fazer sector. valer as To nossas, this is a as way nossas of enhancing our Esse programa institutions, and this é um programa program que efetivamente tem uma indeed fórmula muito simples. has a very simple que formula, which is as empresas dizem que trabalhos, companies que say empregos é que têm para onde what precisam esses jobs talentos. they Portanto, não have, são where they need formações talents. These para are as pessoas not, depois irem procurar this is emprego not training for sozinhas. people São to ações de look for a formação job para by themselves. empregos que já These are, existem. this is E a essas training empresas for comprometem-se a contratar 80% companies that already desses exist, and talentos, these companies uma vez completada essa are formação committed do to upskill. hire E, obviamente, as 80% of instituições these de ensino people superior provided by fazem upskill. essa And formação. Portanto, nós so we não do criamos have uma instituição graduates para ir carrying pedir out fundos these para training. construir edifícios We para dar don't want aulas. just to build Nós temos buildings uma to instituição virtual lecture. We have a que virtual usa as institution capacidades that que existem uses the skills para that atrair exist as pessoas to attract para o people. nosso setor.
until our Ora, sector. são este tipo Now, de these are iniciativas, mas these também as different iniciativas de initiatives, but investigação em also consórcio, de projetos em R&D, conjunto, de colaboração com universidades consortiums estrangeiras e in nacionais, collaboration with como International também, National University, existem, as well as que they podem exist, fazer com que that a can ciência e a make ciência, science juntamente com together os problemas reais with das the empresas, real possam problems florir related to companies e can criar flourish os tais and can create empregos those inovadores que nós innovative precisamos jobs that para we atrair need esse to talento. attract these A talents. PDC, So recentemente, e a APDC todas as recently iniciativas que and já all desenvolvemos, initiatives criou também developed by it uma outra iniciativa created que another é, no fundo, initiative, which is in the criar end, documentos it's de to trabalho, create criar grupos de working trabalho que vão documents, produzir working documentos groups de that will trabalho produce working para documents tentar acrescentar valor, to colaborar em determinadas add áreas, value quer and seja collaborate in different comentando areas. legislação That que is está por sair europeia ou commenting the nacional, European transposições, national por exemplo, de legislation legislação europeia transposition para a of legislação European portuguesa, legislation into the quer seja Portuguese one, inclusivamente fazendo or sugestões, making como fizemos no suggestions nosso as we primeiro did documento in our para as first eleições do ano document passado, for last year's documento esse elections. que entregámos aos This vários grupos parlamentares document e was depois submitted discutimos to com o governo different que saiu dessas parliamentary eleições groups, e and we que agora discussed demos with the government. fizemos And alguma pequena modernização do we documento did para we modernized the document a little bit para to poder add entregar to be ao able novo to governo. submit E this curiosamente eu document to pedi the um new modelo de government. linguagem, porque os modelos de And linguagem têm esta a coisa, leem language textos model that muito mais is rápido do que nós, a gente tem they que verificar depois o que é que eles texts are read dizem no much fim. quickly, and then we E just have pedi to para check what ele is being said. comparar And I o asked to compare documento da the APDC com o programa do APDC novo document governo. with the government's E new o resultado program, é and the que outcome was existe uma that semelhança muito similarly, grande das nossas there's a very propostas, big similarity quer ao nível da between transformação our digital e proposal in adoção de terms of tecnologia, digital quer ao nível do transformation, capital technology, humano e innovation, talento, human capital quer ao and nível do talent, crescimento económico e escala economic empresarial, quer ao nível das infraestruturas growth, digitais e entrepreneurial aspects, telecomunicações, digital quer ao and nível da telecommunication cibersegurança e infrastructure, regulação, cybersecurity da regulation, simplificação e reforma do simplification Estado. and state E há reform. And até there duas propostas is, concretas there are two que concrete estão adotadas proposals no programa which do have governo. been A primeira proposta concreta é a adopted da in the criação government. do The first is to CIO create do a Estado, CIO, portanto, a Chief Executive Officer, Information Officer, para a administração pública, que visa criar sinergias information entre todos officer, os sistemas da creating administração pública. synergy Por exemplo, between porque é que não há public uma cloud única para a sector, administração why pública e not there uma be para cada a single ministério. cloud and not E que one visa, per ministry, portanto, desfazer and esses aims at silos untangling de these informação entre os vários info departamentos silos between governamentais. Different E por isso, governmental achamos que departments. essa So we figura é thought that this fundamental e tem figure que ser uma was pessoa, não essential. It pode has to be a ser person. comitê. Cannot be Tipicamente nós a committee. fazemos muitas vezes And esse typically, erro, o nosso ver, this que é, em is vez de our nomearmos uma error. That is, pessoa, instead of nomeamos appointing comitê, a person, we onde estão appoint a as pessoas committee dos vários where ministérios e, portanto, different obviamente, people from the cada um ministry traz a sit, visão and da sua each tutela brings e, normalmente, their é difícil division of their chegar line ministry, a uma and decisão quite often final. it's very difficult to Pensamos make que a uma final pessoa decision. We que thought esteja that na one person proximidade, na dependência close to direta ou indireta do Primeiro-Ministro é that is fundamental directly or para fazer indirectly esse under tipo de the reforma minister would ao be nível da essential infraestrutura. to provide that Fizemos reform também at the outra sugestão infrastructure que level. já Another vimos suggestion was fazendo há algum made tempo, that até porque we've este been princípio doing já for a foi long aprovado time na because this Europa principle was há algum already tempo, approved in Europe que for a long é a time, adoção which sistemática is do the princípio systematic conhecido adoption once of only, ou seja, the aquele once only princípio que diz que o principle. Estado That não pode is, the pedir aos state cidadãos e às cannot empresas ask from the citizens and informação companies sobre eles que já information têm. on the information Infelizmente, o wording it already que has. foi adotado Unfortunately, não the é o que wording nós is preferimos. adopted O is not the one we diz, preferred. It promovendo says promoting. It states a promoting colaboração entre os vários a collaboration departamentos between do the Estado, ou different seja, state estamos a departments. pensar That is, we're em thinking situações que há of muitas, situations, and efetivamente, there are many em que indeed, departamento do Estado where a pede ao State Department contribuinte ou à asks the empresa taxpayer or the informação que company outro departamento do information Estado that another State Department poderia fornecer, could provide. porque já tem. Because it Mas already has that esquece information, but it caso forgets. também é And also muito a frequente, case which is que very é Departamento frequent, de Estado a State pedir aos Department contribuintes e aos cidadãos informação asking que ele próprio taxpayers já tem. and companies E este information caso that it already é has. muito frequente. And this is very frequent. This Por happens umas very contas frequently. muito simples, com um processo a And dois, with one or nós two facilmente chegamos a 1 milhão de horas de trabalho desperdiçado. process, por não aplicação we do princípio reach da ação. almost Portanto, millions dizemos of com muito lost conforto hours. So we're que o saying número de that horas the number deitadas fora por of ano lost hours que per year, esta that adoção deste princípio this principle, não adopting this permitiria principle que would se not gastassem. allow São milhões
de horas de trabalho Again, por ano because às this empresas represents e millions aos of cidadãos. lost hours for Nós temos companies and até boas citizens. infraestruturas We even have good informacionais, informational com base no trabalho que foi infrastructures feito nos based últimos on anos, what we nomeadamente did cartão de years cidadão, ago, registro like central de the contribuinte, ID registro card, central do beneficiário tax efetivo, payer documento registration. único automóvel, We have os trabalhos nos conservatórios do registro a predial, vehicle, do registro, todos os registros. Portanto, temos documents and so muitas on, bases de informação registrations, quite a lot of information. centrais. Central information continuamos exists in our country, na but we maior parte, still eu diria, na continue totalidade on dos sistemas do Estado, in quando terms se pede o of número our de contribuinte, também se state pede a morada, o número de telefone, services, não sei o quê, que está tudo lá. or Quando se pede a taxpayer matrícula do numbers automóvel, também ask se pede a for cor, a marca, o modelo, que está tudo lá. address and so on. Portanto, It's the nós same. realmente I think só precisamos for de pedir vehicles, so alguns again, números, alguns dados, we just need para to provide poder, some data, just some pedir data, serviço, uma certidão, so as etc. to be Não precisamos estar a able to escrever ask tudo o que for vem lá. E isso a é certificate, feito registration, and muitas so on. And por this órgãos is que done já têm quite eles often próprios by essa departments, informação. by bodies that already Portanto, have that a information. adoção deste So the princípio não é uma adoption coisa of this fácil. principle, Não vai ser rápido, porque é preciso it's mudar not going to be praticamente todos os quick sistemas. because you need to Todos eles têm este problema. change all E é systems. preciso mudar And you culturalmente need to a change postura da culturally, própria that is administração the pública, porque está public habituada a pedir isso, administration's porque acha que o contribuinte deve ser ele a ter esse mindset, trabalho. because Ou a it empresa thinks that deve it should ter- be the deve ser ela taxpayer or the a ter company esse that trabalho. E, should portanto, be doing that work. acreditamos que So a we adoção believe that sistemática the deste princípio systematic poupará adoption of aos this principle portugueses will milhões de be horas de able to trabalho save desperdiçadas, thousands of por hours ano, of e lost criará uma hours administração during a pública year, muitíssimo and it mais will eficiente. create Ora, isso a está no more plano do efficient governo, public administration. embora numa This formulação parece this mais has been interoperabilidade entre os departamentos do Estado, formulated for mas the acreditamos que a government, but we diferença é believe that the difference Por isso, will be e de acordo com o important. comentário And do according modelo de to the linguagem, comments made to a that convergência entre o document, programa do convergence governo between e a the estratégia government's que a program APDC and é APDC clara, strategy embora a APDC is clear, although introduza mais APDC detalhe na introduces more execução. details Mas in isso, its pronto, é um programa de implementation, governo, but a this is execução the vem a seguir. government's E por isso, aquilo que issue. nós dizemos neste This momento is a government issue. é So que what we're havendo saying is esta that coincidência, with this há que fazer o coincidence, trabalho, há you que need fazer o caminho. to O trabalho não se faz por ele próprio. do our work. O trabalho tem que ser feito, It has mas to be somos nós que done. o fazemos. We need to roll up our sleeves. That is the Portuguese citizens, Portuguese companies, public administration. We have to do it. We need to pave the way. We are available as association to see what's being done, giving suggestions, sugestões de detalhe técnico, making pedindo aos nossos associados technical para comentar details, os resultados, suggestions, fazendo asking estudos de our impacto, members o que for to make necessário. comments, É preciso conduct pôr-nos impact a studies, fazer o whatever is necessary, but we need to Portanto, be caros colegas, on estando assim the de right acordo track. So com o according nosso setor a to colaborar our para aquilo So que é a agreeing modernização on da our sociedade sector, portuguesa, com algumas ideias collaborating que in its temos dado a modernization ser até with some formalmente adotadas ideas no that have programa do been governo. formally O que é que adopted realmente a gente in está à the espera? government's program. What are we waiting for? acho que temos que I fazer. think we need to do E por what isso este I've congresso just said. serve para And mostrar this Congress ideias, is soluções, to show experiência ideas, daqueles que solutions, já experiences of already Porque é a forma of de what nós has been done. aprendermos, Because it's the way, é aprendermos com aqueles que já fizeram it's the o way to caminho. learn. Sejam eles It's a way to empresas, learn sejam instituições and to de learn ID, from companies, sejam, R&D institutions, o tipo de instituições que for, institutions startups, etc. such as E startups. por isso, And that is aquilo why que nós queremos mostrar what we com o want Congresso to show é por cada setor is da for atividade económica, each porque é a forma mais fácil sector of de economic organizar a activity. discussão, It's the por cada setor da easiest atividade way to económica organize a nós discussion mostrarmos for each quem já sector to fez, show o que é que já fez, what was como é done, que já fez, how it was com que done, qualidade é que já with fez, what qual foi a quality, inovação que what was teve, the innovation, trouxe, what qual é innovation a was facilidade ou a brought, dificuldade que tem atraído what was talentos, the uma vez tendo difficulty, essa inovação hardships, once a ser this apresentada. innovation is por isso é isso que vamos presented, fazer and that neste is what congresso, we'll be doing para além, at this Congress, naturalmente, in dos addition Estados da to Nação, the que nation nós, state sempre fazemos e que já that é we produto always tradicional carry deste out, which is a congresso. traditional Obrigado a todos product e foi from our gosto. Congress. Thank you Vai very ser much. gosto It estar aqui was convosco. a real pleasure to address you. Thank you very much. Queria agora convidar a nossa Presidente do Congresso, a So professora let me Maria start Mota, the chairman a of this vir aqui ao Congress, palco Professor fazer Maria a sua Mota, to intervenção, take the o seu floor keynote. Muito obrigado. and make her keynote speech. Thank you very much.
Olá, muito bom dia a todos. Hello, good morning to all of you. Primeiro que tudo, quero-vos dar a todos as boas-vindas por estarem aqui neste congresso. Deixem-me só aqui. Sejam muito bem-vindos ao Congresso da APDC 2025, aqui em Lisboa, mas também online. Para quem nos acompanha à distância, é realmente um grande prazer ter-vos connosco. O meu nome é Maria Manuel Mota, sou uma cientista e é com uma enorme honra que presido esta edição do Congresso. Primeiro que tudo, gostava de começar por agradecer à direção da APDC, em especial ao Rogério Carapuça e à Sandra Frazenda Almeida, por me confiarem este privilégio. Ao longo dos últimos meses, tenho que dizer que não conhecia o Congresso e, portanto, ao longo dos últimos meses percebi que isto é muito mais do que um congresso anual. É uma verdadeira plataforma de transformação e, por isso, é com enorme orgulho que faço parte desta missão. Acima de tudo, sinto-me muito honrada por estar aqui, mas como cientista tenho que vos começar a dizer algo com grande convicção. Precisamos desta conversa mais do que nunca. O tema deste congresso, Business and Science Working Together, ou negócios e ciência a trabalhar em conjunto, acho que não podia ser mais atual, nem mais urgente. Vivemos numa era em que usamos e abusamos da palavra inovação como se ela estivesse em todo o lado. A inovação é apresentada como um motor de crescimento, a resposta para todos os nossos problemas, o combustível do futuro. E temos que pensar, nas últimas décadas, a biotecnologia continuou e vai continuar a revolucionar a medicina. A inteligência artificial está a transformar tudo, a forma como trabalhamos e comunicamos. A transição energética cada vez ganha maior escala. Novas tecnologias parecem surgir da noite para o dia. Tudo é muito rápido, disruptível, mas também escalável. Mas vamos parar por um momento e acalmar um pouco e fazer a pergunta certa. Quando começaram todas estas transformações? E, para mim, a resposta é muito simples, mas é muitas vezes, quase sempre, esquecida. Tudo começa na ciência. E para ser totalmente franca e mais direta, tudo começa na ciência fundamental. Aquela ciência que é frequentemente invisível, que não traz resultados imediatos, que leva anos, por vezes décadas, a amadurecer. É o tipo de ciência que não começa com um produto em mente, mas com uma pergunta, sempre com uma pergunta, que não procura o mercado, mas a compreensão do mundo. E ainda assim, é essa ciência que é profunda, rigorosa, feita da curiosidade e do método, que está na origem de todas as inovações verdadeiramente transformadoras. Deixo-vos aqui apenas 3 exemplos. A internet. A internet não nasceu na garagem de alguém ou no centro de startups. Começou na física teórica. As vacinas de mRNA, que simplesmente nos ajudaram a combater a última pandemia global e permitem-nos já estar aqui todos uns com os outros, já sem nos lembrarmos daqueles anos. Resultaram décadas de trabalho em biologia molecular. As baterias de lítio, que alimentam os nossos computadores, os nossos relógios, os nossos telefones, os nossos carros. Eles não começaram em experiências, eles começaram, aliás, em experiências feitas em laboratórios de química básica. E podia continuar. Obviamente, a inteligência artificial, a computação quântica, o hidrogênio verde, a medicina personalizada. Todas estas áreas têm como base um conhecimento científico construído muito antes de existir um modelo de negócio. E por isso devemos dizê-lo com clareza. Não há negócio sem ciência. There is no business without science. E
entanto, durante demasiado tempo, tratamos a ciência e os negócios como mundos totalmente separados. Por um lado, temos a academia, por vezes fechada nos seus laboratórios, nos seus papers, publicações, revistas científicas, nos seus próprios indicadores internos. Do outro lado, o empreendedorismo, acelerado, obcecado com rondas de investimento e validação no mercado. E depois o mundo corporativo, centrado em resultados, em metas trimestrais e retornos para os acionistas. Todos estes mundos, obviamente, têm o seu valor, mas muitas vezes, eu diria quase sempre, vivem em paralelo e raramente em conjunto. E eu acredito profundamente que esta separação não é apenas artificial, é realmente muito prejudicial. Porque os desafios que enfrentamos hoje, e podemos pensar desde as alterações climáticas à saúde global, da digitalização à cibersegurança, não cabem em silos. Eles precisam de conhecimento, criatividade e capacidade de execução. Precisam de ciência e precisam de negócio. E não apenas em conversa, mas em real colaboração. Falemos agora um pouco de Portugal. Na verdade, e não querendo ser demasiado otimista, mas a verdade é que nós, nas últimas 3 décadas, fizemos um caminho notável. Formamos cientistas de nível internacional. Criámos alguns centros de investigação com produção científica de excelência. Educamos uma geração que pensa globalmente e trabalha com sentido de missão. Mas há também uma verdade muito difícil de ouvir, mas que tem que ser clara. Ainda não conseguimos transformar esse capital científico em inovação estruturada. Ainda não fomos capazes de criar um sistema em que a descoberta científica se traduz consistentemente em valor económico e impacto social. Parte disso é tempo. Ainda não temos uma estrutura madura. Mas por que também ainda não estamos muitas vezes perto de ter essa estrutura madura? Falta de financiamento consistente e estruturado? Sem dúvida. Essa é uma razão fundamental. Falta de diálogo entre setores também. Mas uma razão também principal, e é esta que hoje estamos aqui, que iniciamos neste congresso, é um fosso cultural entre quem faz ciência e quem faz negócio. Deixem-me dar um exemplo do instituto que dirijo, o Gulbenkian Institute for Molecular Medicine. Este é um instituto que foi criado há pouco mais de 6 meses. Iniciou-se no dia 1 de outubro de 2024, mas foi construído do legado de 2 institutos com história. O Instituto Gulbenkian de Ciência, que tinha mais de 40 anos de história, e o Instituto de Medicina Molecular, que tinha 20 anos de história. E criamos sobre este legado. Mas o exemplo que vos quero trazer aqui, é uma companhia que foi criada em 2020, ainda no Instituto de Medicina Molecular, mas que agora faz parte do DIM, e que se chama Tessellate Bio. Podem ler o que está ali, mas na verdade tudo isto surgiu do trabalho de um cientista, Klaus Asalin, em que simplesmente publicou este artigo. E como podem ler no nome, a maior parte das pessoas que está nesta sala não entende. Eu sou uma bióloga molecular e tenho dificuldade exatamente em perceber exatamente o que é, ok? Mas, no entanto, quando a estrutura em si já tinha recentemente criado o Gabinete de Transferência de Tecnologia, antes do paper ser publicado, imediatamente houve pessoas com esta capacidade de fazer esta ponte, que percebem o mundo da ciência, mas percebem o mundo dos negócios, do empreendedorismo, do mundo corporativo, e começou a pensar, há aqui uma ideia que pode ser central e que deve ser patenteada. Na verdade, o que eles descobriam era, pela primeira vez, uma forma alternativa dos nossos cromossomas, das pontas dos nossos cromossomas crescerem. As nossas pontas dos nossos cromossomas diminuem ao longo do tempo que as nossas células se dividem. E por isso envelhecemos e morremos. Chega um ponto que estão tão pequeninas, as células morrem e todos começamos a envelhecer.
as células tumorais arranjam maneiras de isto nunca diminui. E por isso é que uma célula tumoral cresce e é chamada imortal. É uma célula que os cromossomos têm sempre as pontas, estão sempre a crescer e, portanto, nunca diminui a um ponto que se torna crítico e a célula morre. E, portanto, a célula pode viver indefinitivamente. Quando fizeram isto, perceberam que alguns grupos de cancro tinham este mecanismo. E, portanto, simplesmente esta ideia foi patenteada, não pelo cientista que tem tempo para, estava apenas a estudar isto por curiosidade, mas obviamente por um tal gabinete que tem esta capacidade de fazer a comunicação. Criam em 2019, foi patenteado, em 2020 a empresa foi criada, em 2023 fez o primeiro funding crowdfunding de 35 milhões, abriu os seus laboratórios no Reino Unido porque foi propriedade intelectual entre nós e a Austrália, e a verdade é que em 2025 simplesmente assinámos há poucas semanas um acordo com a Boehringer Ingelheim para 500 milhões de euros e esperamos que o First in Human Trial comece ainda em 2026. Isto é um exemplo de que simplesmente nós podemos fazer. Nós temos digamos, as ferramentas para fazer esta comunicação entre o mundo científico e o mundo da ciência e um cientista como o Klaus, que obviamente é levado pela curiosidade e pela forma que ele gosta de entender o mundo e o mundo mais empresarial. Mas, para termos este pensamento, temos que criar estas pontes entre o mundo da ciência e o mundo dos negócios. E temos mesmo que criar essas pontes. Se queremos ser mais do que apenas consumidores da tecnologia que é feita lá fora. Se queremos criar empresas que são competitivas, resilientes e sustentáveis. Se queremos crescer com base no conhecimento e não apenas no custo. Mas para isso temos de colocar a ciência, sobretudo a ciência fundamental, no centro das nossas decisões. E o que é que isso significa na prática? Significa que as empresas devem fazer mais do que comprar inovação. Devem co-criá-la. Significa que têm de se tornar parceiras ativas na investigação. Não apenas a financiar projetos, mas a envolver-se neles, a comprometer-se com eles no tempo. Significa trazer os cientistas para as discussões estratégicas, não como consultores, mas como verdadeiros colaboradores. E só assim é que nós vamos realmente ter pontes que se ligam o mundo da ciência e o mundo dos negócios. Mas temos que fazer ainda algo mais. Significa tudo isto, toda esta criação de pontes, significa que como sociedade temos que dar à ciência aquilo que ela precisa para florescer. Liberdade, tempo, confiança. Porque, sejamos francos, a ciência não vive de resultados trimestrais e as ideias verdadeiramente transformadoras não surgem por encomenda. Temos de proteger o espaço para pensar a longo prazo, para errar, para explorar, para descobrir o que ainda não sabemos que precisamos descobrir. E este é um conceito realmente novo. É nós pensarmos que quando fazemos estas pontes, na verdade, o mundo da ciência não sabe exatamente o que tem que descobrir, mas tem que ter tempo para o descobrir. O mundo está lá para ele ser descoberto e os cientistas têm as ferramentas e têm o treino para o poderem fazer. E por isso eu diria que o que temos aqui é exatamente algo muito importante nos próximos dias. E é por isso que este congresso realmente importa. E é por isso que eu também me sinto muito honrada em, no fundo, fazer parte dele. Nestes 2 dias vamos ouvir líderes empresariais, cientistas, inovadores, reguladores e visionários. Mas mais do que ouvir, eu espero que nos liguemos.
eu espero que haja ligação entre todas estas pessoas. No fundo, para que possamos todos fazer perguntas difíceis, para que possamos desafiar todas as ideias que todos temos feitas, todas as ideias feitas que temos em cada um destes mundos, para podermos explorar com honestidade o que realmente significa, na prática, juntar ciência e negócio. E deixo-vos 3 palavras para levar convosco nestes dias: curiosidade, coragem e conexão, ou ligação. A curiosidade. Vamos todos ouvir o que está fora do nosso mundo. Temos que fazer perguntas ingênuas, mesmo aquelas que sabemos, não sabemos se esta pergunta faz sentido. Não sabemos se esta pergunta outra pessoa vai achar que é só parvinho e ingênuo. Isso não há perguntas ingênuas. Todos temos que ter a coragem e temos que ter aqui um espaço de 2 dias em que todos fazemos as perguntas o mais ingênuas possíveis, porque só assim é que vamos aprender e é que vamos fazer as tais ligações. Coragem. É preciso muita coragem para descobrir, para inovar, para arriscar, sejam eles na ciência, sejam eles nos negócios. É preciso investir naquilo que não é certo, mas é necessário. E conexão. Não se trata apenas de networking, a palavra tão usada e abusada. É construir pontos reais. Este não é um evento apenas de 2 dias. Eu diria que nós devíamos usar este evento como uma oportunidade a longo prazo. Se fizermos isto bem, eu acho que temos aqui uma oportunidade. E estamos a fazer bem, não é? Isto não vai começar hoje. Eu sei que isto é um trabalho de há muito tempo. É um trabalho que dura 3, 4 décadas no nosso país, que dura muito mais outras décadas noutros países. Precisamos mesmo desse tempo. Mas precisamos de ter sempre a renovação, digamos, de votos para construir uma economia que não é apenas competitiva, mas é uma economia com propósito. E essa é uma forma muito importante que nós temos de trazer a nossa nova geração. A nova geração não quer apenas trabalhar para algo que é competitivo, quer trabalhar para algo que tem propósito, que vai resolver os problemas do mundo. E eu acho que nós juntos podemos trabalhar com esse propósito. Podemos resolver problemas que pareciam impossíveis há uma geração. Podemos criar um futuro onde realmente vale a pena viver. E deixo-vos com uma ideia muito simples. Inovação não é magia. Não é sorte, nem é sequer moda. Okay? É o resultado de anos a pensar, a testar, a falhar, a aprender. A inovação é como se fosse uma filha da ciência e é, sem dúvida, motor dos negócios de todos vocês. E quando estas 2 forças caminham juntas, com respeito entre os 2 mundos, os diversos mundos, com visão, com propósito, todos avançamos. A ideia é construirmos esse futuro em conjunto. Começamos ontem, começamos há muito tempo, mas vamos renovar o começo hoje. E muito bem-vindos a todos e muito obrigada.